eu não estou bem. É o nosso tema para hoje. Eu não estou bem. Nós vamos para Mateus capítulo 26, verso 36. Hoje, diferente dos outros dias, nós estaremos a ler 10 versículos. 10 versículos, é verdade. Vou pedir a sua máxima atenção. Mateus 26, verso 36. Antes de eu passar para a leitura, quero aqui pedir perdão a algumas pessoas que são de um outro clube que eu não quero falar. Semana passada eu falei publicamente porque eu não tenho vergonha. Paulo disse eu não me envergonho do Evangelho. E eu falei que sou do Petro, sem vergonha. Algumas pessoas foram mandando mensagem para fazer uma pressão, para eu falar. Tá bom, hoje eu não vou falar do Petro, tal como eu prometi. Vejam, não estou a falar do Petro, não é? Amém. Mas vamos lá. Mateus 26, verso 36. Mateus 26, verso 36. É assim que diz. Quero lembrar que o nosso tema hoje, da nossa série Transição, o nosso tema é eu não estou bem. Mateus 26, verso 36, é assim que diz. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Eu vou ler novamente. Vamos lá, o verso anterior novamente. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, preste atenção, você que está em casa, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vamos orar. Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela presença do teu Espírito Santo e pedimos o nome do Senhor Jesus, Senhor, fale aos corações de todos que nos assistem a esta hora, a fim de que o teu nome seja glorificado. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez a palavra de Deus. O nosso objetivo nesta manhã é provar a você que nos assiste a esta hora que não tem mal você assumir que não está bem. Filho, o nosso objetivo nessa manhã é provar que não há nada de mal em assumirmos que não estamos bem. Eu quero contar uma experiência que tive o ano passado. O ano passado, em férias, eu posso ouvir alguém dizer, pastores também tiram férias? Esse daqui tira. Pastores tiram férias? Sim. O ano passado, quando das minhas férias com a minha esposa, fomos a um shopping. Irmãos, essa foi uma experiência que marcou-me. E eu sei que alguns também já viveram a mesma experiência que eu. Viajamos, estávamos num shopping e de repente eu estava com a esposa e em meio ao passeio, de repente, senti necessidade de ir para a casa de banho. Senti necessidade de aliviar-me. Então, avisei a esposa, separei-me da esposa para ir
à toalete, ia a caminho. Quando caminhava ainda estava à vontade, não é? Não estava tão aflito. Caminhava, caminho da toalete. E de repente, a caminhar para a toalete, encontro um amigo que não via há anos. Encontrei um amigo que não via há anos. E qual era a característica desse meu grande amigo? Ele fala muito. Então ele parou-me, pronto, acabamos por nos ver, nos avistar, né? Nunca mais, oi lá. Penso que nós estávamos já coisa de 5 anos sem nos vermos. E começamos a conversar. Como eu disse no início, eu ainda não estava aflito. Nos abraçamos e tal, papapá. E em meio à conversa, vocês já estão a imaginar o que começou a acontecer, né? Aquelas revoluções que acontecem no estômago, aquelas revoluções. E de repente eu comecei a ficar aflitíssimo para ir à toalete. Mas qual é o problema? Eu creio que você já viveu isso. Embora eu estivesse aflito, eu não queria deixar o meu amigo mal, não queria cortá-lo, porque ele não parava de falar, que nem uma machina. Ele fala, aquilo, como é que é? Então aquele. Ele, como nunca mais tinha vindo para Luanda, foi perguntando, e aquele, como é que está a banda? Como é que está aquilo? Como é que está Angola? Como é que está? E ele foi falando, e a revolução no meu corpo acontecer, e eu também com aquele medo de não deixá-lo ficar mal, com aquele medo de cortá-lo, fui aguentando. Irmãos, houve um momento, desculpa, eu sei que é um culto de domingo, mas tenho que ser sincero, houve um momento que estava-me a dar a impressão que ia acontecer aquilo que ninguém quer. Sério, eu ali a passar mal e ele não parava de falar. Depois, pior, mano, não parava de abraçava a primeira vez, falava, como é que é? Olha, eu estava ali, não conseguia cortar, estava ali, sabe quando estás aflito e começas a mexer a perna, começas a fazer um monte de posições e mais posições. Houve um momento que eu disse, eu tenho que informar o meu amigo o que está-se a passar, senão vamos ficar os dois aqui envergonhados nesse shopping. Então eu fui obrigado a dizer, olha, peço perdão, estou mesmo aflito, tenho que ir para a casa de banho. Lá ele disse, vai. Lá eu saí, e qual era a cena, irmãos? Era um shopping que eu nunca havia ido. Eu não sabia onde é que era a casa de banho. E para minha tristeza, quando pedi informações, a casa de banho ficava longe. Deixa eu lhe dizer, com todo o respeito, diz-se que os cristãos não amaldiçoam. Cristãos às vezes amaldiçoam. Eu saí a correr. Como é que cristãos amaldiçoam? Eles falam, em nome de Jesus. Eu saí a correr e eu estava ordenando o meu estômago, os meus intestinos. Em nome de Jesus, fiquem quietos. Saí a correr numa velocidade, irmãos. Quando cheguei à casa de banho, desculpa é domingo, mas eu creio que algumas pessoas aqui já foram para a toalete e sentiram como se estivessem no céu. Quem já foi para a toalete e você sentiu que o céu desceu naquele momento, a glória, vamos lá, não finja, vamos lá, somos seres humanos, vamos lá, a glória de Deus, glória. Por que eu contei essa história? Para ser franco, não sei. Brincadeira. Veja, eu contei essa história para trazer essa consciência. Veja só. Eu estava aflito enquanto falava com meu amigo. Enquanto eu fingia que estava tudo bem, a minha situação piorava. A minha aflição piorava. Mas a partir do momento em que eu fui franco com ele e abri-me com ele em relação ao que estava a passar comigo, a coisa mudou. Veja só, eu conversava com meu amigo, ria com meu amigo, e ele nem sabia do que estava a passar comigo. Às vezes nós podemos estar a passar mal e fingir que está
tudo bem. E o que acontece? Principalmente para nós que somos cristãos, e eu falo aqui na primeira pessoa, durante muito tempo eu, Rosário Neto, por conta de imaturidade espiritual, por conta de imaturidade na fé, durante muitos anos eu já pensei, eu tinha a ideia de que ter fé significava negar o meu estado atual. Nós estamos aqui a falar de transição. É de extrema importância. Nós percebemos que é impossível chegarmos ao lugar desejado enquanto não percebemos onde é que estamos. Se você for falar com qualquer especialista de desenvolvimento humano, ele vai dizer que você nunca vai chegar a um bom futuro sem primeiro assimilar o teu presente. E o que acontece? Nós que somos crentes, nós que somos os chamados positivos, se calhar você diz, pastor, eu não sou cristão, mas eu sou uma pessoa muito positiva. As pessoas positivas, aquelas que se acham fortes, tendem a pensar que assumir que não estamos bem é um sinal de fraqueza. Como disse, principalmente no segmento religioso, nas igrejas que pregam fé, nas igrejas que pregam milagres, há uma forte tendência das pessoas criarem os chamados clichês religiosos. Por exemplo, nós temos um ditado aqui que é muito forte, nós aqui do MIF, que é o estamos cada vez melhor. E o que acontece? Se nós não vigiarmos por conta desses clichês, por conta dessas expressões, que até são boas, eu não estou a dizer que são negativas, mas por conta dessas expressões, se nós não vigiarmos, nós vamos começar a conceber a ideia de que estamos proibidos de assumir que nem tudo está bem. Que estamos proibidos de assumir que as coisas não estão a correr bem. Nos últimos 50 anos, dentro dos segmentos religiosos, quase que ficou proibido, quase que há uma proibição subjetiva em relação à demonstração dos nossos feelings, à demonstração dos nossos sentimentos. E às vezes o indivíduo entra para a igreja, está a passar por graves problemas, as coisas não estão bem, ele está, como eu, quando estava a falar com meu amigo, estão lembrados? Ele está aflito e está a fingir que está tudo bem. Como é que estás, irmão? Cada vez melhor. Como é que estás? Como é que está a família? Oh, está tudo perfeito, está tudo bem, está tudo às mil maravilhas. E nós pensamos que isso é uma expressão de fé. Veja, há dias eu meditava naquele verso que diz que Deus chama as coisas que não existem como se elas já fossem. E eu vejo que muita gente fez uma interpretação equivocada desse texto. O texto não diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Não, Deus chama as coisas, desculpa, o texto não diz que Deus chama as coisas que são como se já fosse. Não, Ele chama o que não é como se já fosse. Em outras palavras, Deus não quer que você e eu refutemos o nosso estado atual. Veja, não é uma expressão de dúvida. Caso você esteja doente, você está com dor na sua perna. Imagina que você está com dor na sua perna. Por exemplo, não é uma expressão de dúvida nem de falta de fé. Se alguém perguntar, está-te a doer a perna? E você dizer, sim, está-me a doer a perna. Não é uma expressão de falta de fé. Eu, a coisa de alguns anos atrás, se a minha perna estivesse a doer e você chegasse e me perguntasse, pastor, como é que está a sua perna? Eu ia dizer, está cada vez melhor. E eu pensava que isso é fé, mas a verdade é que isso não é fé. Isso é ser esquizofrênico. Porque como é que algo está a doer e você está a dizer que não? Não, se está a doer, vamos lá, se está a doer, vamos lá, ministro, se está a doer, vamos lá, você que está a me assistir aí, se está a doer, está a doer. Como é que é a verdadeira fé? A verdadeira fé ou a verdadeira confiança, ela diz assim, a perna está a doer, mas eu tenho fé no que Jesus fez e eu creio que em breve eu já estarei bem. É essa expressão de fé. E o que acontece? Por conta deste desequilíbrio
na gestão da nossa fé, passo o termo, nós somos vistos pelas pessoas que não são religiosas, pelas pessoas que não são crentes, somos vistos como pessoas desequilibradas. Pensa aí, qual é a imagem que os cristãos construíram para as pessoas lá de fora? É uma imagem de pessoas loucas, de pessoas retardadas, de pessoas desequilibradas. Porque às vezes o indivíduo está com dívidas e lhe perguntam: como é que está a tua vida financeira? Não, está bem. Não está bem. Não, se você está com dívida, você está com dívida. Mas você tem fé no que Jesus fez. Vamos lá, isso merece aplausos. Isso merece aplausos. E às vezes as igrejas são os lugares em que nós recebemos mais condenação por aceitarmos ou assumirmos que não estamos bem. Quando nós assumimos que as coisas não estão bem, se abrimos-nos com um irmão, se falamos com uma irmã, se falamos até com um pastor, eu próprio já cometi esse erro. Se alguém se abre conosco, a nossa tendência rápida é de logo dizer: irmão, não estás a orar. Irmão, não estás a ler a Bíblia. Irmão, estás com pouca fé. Irmão, estás com falta de fé. Às vezes o indivíduo vem e diz, não só nos segmentos religiosos, mas um pouco por todos os outros segmentos, o indivíduo chega e diz: olha, estou triste, eu não estou bem. Eu e o meu esposo estávamos a lutar por uma casa e não conseguimos a casa. O indivíduo está ali a abrir-se, está a partilhar a sua dor, e de repente a pessoa que lhe está a ouvir: não, estás a chorar por causa de uma casa. O que é uma casa? Isso são bens materiais, tudo isso vai ficar. Não, veja aí, a pessoa não se abriu contigo, não partilhou contigo porque tem amor às coisas. Ela está simplesmente a abrir-se consigo em relação a uma pequena decepção que ela teve. Ela não está a dizer que vai deixar de viver, ela não está a dizer que vai deixar de continuar a acreditar, ela está simplesmente a partilhar consigo que ela tinha uma expectativa e não aconteceu, e está triste. Vamos ser sinceros, quando nós temos uma expectativa em relação a uma promoção, vamos lá, ministros, não é verdade? Quando temos uma expectativa em relação a uma promoção, temos uma expectativa, não vou muito longe, no dia dos namorados, você está com uma expectativa que a Garina compre algo, te dê algo, te oferta algo e de repente não acontece, dói no coração. Sim ou não? Vamos lá, dói ou não dói? Entristece. Você está a querer por uma promoção, você está a querer por uma vida melhor, você está a querer por um carro e a coisa não acontece. Você não quer partilhar com alguém que depois vai dizer: não, isso é bem material, isso não, isso não, nós vamos ter isso no céu, não te preocupes com isso, tudo isso é terreno, vai ficar. Eu acho que às vezes esse posicionamento acaba por demonstrar uma certa insensibilidade. Estou correto? Vamos lá, você que me está assistindo aí, o pastor está correto, sim ou não? Você já passou por isso? Vamos lá, eu quero ver aqui as pessoas. Você já passou por isso? Você está se abrindo em relação a um problema no trabalho, em relação a uma situação, um projeto que não aconteceu? Você está se abrindo com um irmão da igreja e de repente ele diz: não se preocupe, isso tudo é bem material, isso tudo vai ficar, isso tudo... meu Deus, aquilo é como uma paulada. Em outras palavras, a pessoa está a dizer: eis, está a ficar triste. Tudo isso vai ficar, você não tem que ficar triste. Não, veja aí. Nós ficamos tristes. Nós, muitas vezes, entramos em situações e circunstâncias em que nós não estamos bem. Mas deixa eu lhe perguntar, dentro dos nossos segmentos religiosos, quando foi a última vez que você esteve com alguém e que abertamente a pessoa disse: eu não estou bem? Quando foi a última vez que você encontrou alguém que assumidamente, abertamente chegou e disse: olha, a minha família não está bem, os meus filhos não estão bem, eu não estou bem. A verdade é que nós somos treinados a sempre mostrar que temos tudo sob controle. Mas vamos ser francos, nós não temos tudo sob controle. Eu sou pastor, oro, jejuo,
E eu não tenho tudo sob controle. Mas veja só como é que é a nossa cultura. Eu me lembro várias vezes, quando alguém, um tio está a caminho de casa, repentinamente avisa que está a vir para casa, ou assim, a minha esposa preocupada, né? Como uma mulher normal, dá-lhe o jeito, dá-lhe o jeito ali, dá o jeito ali. Às vezes a pessoa chegou de repente, né? De surpresa, bate a porta, quem é? Não, é o tio, é o primo. Minha esposa, está ali, pega ali, tira isso, tira isso, leva ali. E eu, como gosto muito de colocar os meus sapatos na sala, ei, leva aqui. Minha esposa, por quê? Nós somos treinados a nunca mostrar às pessoas quando as coisas não estão bem. Somos treinados a estar sempre com um sorriso. Olha o meu sorriso. Somos treinados a estar sempre happy. Somos treinados a mostrar que temos sempre tudo sob controle, que, glória a Deus, irmão, tudo bem? Graças a Deus, eu estou bem, cada vez melhor, a glória de Deus está sobre mim, eu estou cada vez melhor, aleluia. E tu, irmã? Somos treinados a mostrar que temos tudo sob controle, somos treinados a mostrar que somos fortes, somos treinados a mostrar que nada fugiu do nosso controle. Nós não somos treinados a mostrar que não estamos bem. Eu me pergunto, o texto que nós fizemos a leitura conta acerca daquele que é o Deus que se fez homem. A Bíblia conta que Jesus, em determinado momento da sua história, Jesus abertamente falou para os seus discípulos: Pedro, Tiago, João, eu não estou bem. Eu não estou bem. A Bíblia fala que ele falou, você lê o texto comigo. Ele disse: eu não estou bem, a minha alma está triste até a morte. Ele chamou os apóstolos e disse: eu não estou bem, sem papa na língua, como se diz na gíria hoje, papo reto. Ele disse: Pedro, eu não estou bem. Eu sou o Jesus que multiplicou os pães, eu sou o Jesus que andou por cima das águas, eu sou o Jesus, o Filho de Deus, eu sou o Jesus, o Imaculado, o Perfeito, o maravilhoso Conselheiro, o Príncipe da Paz, eu sou o El Shaddai, eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Mas eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu perdoei pecados, eu curei leprosos, eu acalmei a tempestade, eu libertei os cativos, eu dei vida aos mortos, ressuscitei mortos. Mas Pedro, hoje, em particular, eu não estou bem. Jesus disse: Pedro, eu não estou bem. A questão que eu coloco nessa manhã é: se Jesus, sendo o homem perfeito, o Filho de Deus, teve um dia que ele não esteve bem, como é que nós estamos sempre bem? Se o próprio Senhor Jesus teve um dia em que ele assumiu abertamente, declarou abertamente: eu não estou bem. Como é que é possível alguém dizer que está bem de janeiro a dezembro? Como é que é possível alguém dizer que não tem dias difíceis? Dias em que não está bem? Não é famoso? Você nunca... Certeza que você nunca viu, eu nunca fiz isso. Você nunca viu um pastor a subir no púlpito? Um líder. Eu falava essa semana até com os ministros.
Essa pandemia está a dizimar vidas e mais vidas. É visível que os líderes das nações estão sem respostas. A própria OMS está sem respostas. Mas nós nunca vimos um líder a vir a público. E, por exemplo, eu pelo menos nunca vi, nesses dias, tempos difíceis, eu nunca vi um líder vir a público e dizer assim: eu não tenho respostas. Eu não estou bem. Eu nunca vi, eu não sei se você já viu, um líder a vir a público e chorar, derramar lágrimas. Você nunca viu, com toda certeza, e se você vir, no dia que você vir, um pastor a subir no púlpito e dizer: igreja, orem por mim, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, orem por mim, eu não estou bem. Eu não estou bem, orem por mim. Com toda certeza, no mesmo instante, conhecendo os crentes como eu conheço. Eu já sou cristão há mais de 20 anos. Conhecendo os cristãos, eles vão se catucar. Mas quem pôs esse homem no altar? Se ele não está bem, que ficasse em casa. Se ele não está bem, que ele ficasse em casa. Não tem um pastor mais ungido para estar no altar? Porque as pessoas acham que gente ungida não chora. Gente ungida não tem dias difíceis. Aí estava no Getsemane aquele que era o detentor de toda a unção. E ele chamou os seus amigos para dizer: eu não estou bem. A questão que eu coloco é: se você não assumir que não está bem, como é que você vai pedir ajuda? Se você não assumir que não está bem, como é que você vai valorizar a ajuda? Eu nessa manhã quero, por causa do tempo, quero apresentar 3 observações de princípios que você deve colocar em exercício quando você não está bem. Esses 3 princípios são aprovadíssimos porque foram retirados da vida do Mestre, de Jesus Cristo, aquele que é o maior líder da história. Pastor, o que fazer quando eu não estou bem? Pastor, o que é que eu devo fazer quando eu não estou bem? Primeiro, anote aí. Quando você não está bem, a primeira coisa que você deve fazer é derramar-se diante de Deus. Derramar-se diante de Deus. Veja, eu não disse orar, eu disse derramar-se diante de Deus. Ouça, há muita gente que se questiona, às vezes nos questiona, nós pastores: pastor, como é que eu faço como é que eu devo orar? Como é que é falar com Deus? Ouça, deixa eu dizer, quando você está em dias em que você não está bem, não se questione muito como é que você deve começar a oração. Não se questione muito, começo com agradecimento, depois vou para ali, vou começar: meu Pai Todo-Poderoso. Não. Quando você está em dias em que você não está bem, grite se necessário for, se derrame se necessário for, vá à presença de Deus e faça aquilo que a Bíblia chama de rasgar a sua alma. Pastor, mas eu não sei orar e eu estou a passar por um momento de aflição no meu casamento. O meu casamento não está bem, a minha vida pessoal não está bem. Eu estou a sentir, pastor Rosário, que eu estou a perder o controle do barco da minha vida. Eu estou a perder o controle do barco da minha vida profissional, da minha empresa. Eu estou a perder o controle de mim mesmo, pastor Rosário. Como é que eu faço? Se derrame diante de Deus. Rasgue o seu coração na presença dele, sem escolher palavras. Deixa ele dizer: Deus compreende até calão.
Deus compreende até sussurros. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz que essa mulher estava a passar por uma situação de aflição, depressão imensa. E a Bíblia diz que ela foi a correr para o templo. Ela rasgou a sua alma. E a Bíblia conta que o sacerdote, quando olhou para essa mulher, pensou que ela estivesse embriagada, porque ela não orava, ela só fazia sussurros. O que é isso? É se derramar diante de Deus. Há momentos em que a aflição é tanta que as palavras já nem saem da nossa boca. Há momentos em que a aflição é tanta que a gente já não quer obedecer nem protocolos. A gente só quer tirar aquela aflição que está no mais profundo da nossa alma. Se derrame diante de Deus. Segundo, quando você estiver a passar por momentos em que você não está bem, pastor, mas eu estou bem. Ouça, deixa eu lhe dizer com toda certeza, hoje você está bem, Deus seja louvado por isso, mas haverá um dia de chuva, haverá um dia de combate, haverá um dia difícil. Então é de extrema importância você gravar isso que estamos a falar hoje. Isso poderá não ter utilidade hoje, mas poderá ter utilidade se calhar depois da manhã. Se calhar poderá ter utilidade o próximo ano. Qual é a segunda coisa que você deve fazer quando você não está bem? Anote aí. Fale a você mesmo que você não está bem. Fale ou convença a você mesmo que você não está bem. A Bíblia diz que Jesus foi ao Getsemane para orar, para falar com Deus. E o que acontece? Jesus é o Filho, mas é ao mesmo tempo o Pai. Então, na verdade, quando ele estava a falar com o Pai, ele estava a falar para si mesmo. E eu não sei, ministro, se vocês já viveram situações de aflição e pressão, que às vezes é crucial nós falarmos conosco. Na verdade, nós encontramos nos Salmos várias vezes Davi a falar para si mesmo. E o que Jesus falou para si mesmo? Jesus falou para si mesmo, eu não estou bem. Eu creio que você já passou por essa situação também. De tantas vezes você falar e fingir, você começa a acreditar na mentira que você está a falar. Às vezes nós mentimos sem intenção, falamos para as outras pessoas para representar, não é? Como é? Estás bem? Estou bem, estou bem, estou bem. Então nós pastores, não, eu estou bem, cada vez melhor, extremamente abençoado. E daqui a pouco o que acontece? Você fala tanto para os outros que você está bem, que você começa a pensar que você está bem, quando você não está bem. E o que acontece? Veja aí, milhares de pessoas perderam as suas vidas porque tentaram fingir que estavam bem, quando não estavam bem. Não vou criar o pensamento positivo de que já estou bem. Não, se você não está bem, você primeiro, o primeiro pensamento positivo que você tem que criar é exatamente esse. Eu não estou bem. Todos nós, nesses últimos dias, ouvimos a triste história de um angolano, um luso-angolano, Pedro Lima, que nos alegrou, não só a nós, mas os portugueses e várias pessoas ao redor do globo, um ótimo ator, com uma família linda. Ouvimos a história do seu suicídio, infelizmente. É isso que acontece. Quando as pessoas, infelizmente, eu não estou a dizer que seja o caso de Pedro Lima, por favor, estou só a dizer, muitas vidas poderão ser perdidas se as pessoas não assumirem que precisam de ajuda, que precisam de auxílio. Veja aí, meu amigo, às vezes, em meio à situação, você tem que olhar para si mesmo no espelho e dizer, eu, Rosário Neto, não estou bem. Você tem que olhar para o espelho e dizer, é aí que você começa a construir. É aí que acontece a transição. Eu, fulano, meu casamento não está bem. Eu não vou tapar o sol com a peneira. Eu não vou fingir que o meu filho está bem. Eu não vou fingir que as coisas que estão na minha frente são mentira. Não está bem. Terceiro e último. O que você deve fazer quando você não está bem? Você deve agregar os seus amigos consigo. É isso que eu falei.
agregar. A Bíblia conta que Jesus, eu amo Jesus. Aqui alguém que ama Jesus? Vamos lá, eu quero saber alguém aqui que ama Jesus. Eu amo Jesus, Ele é o líder dos líderes. Em meio à aflição, Ele chamou os seus discípulos. E a Bíblia conta que Ele não chamou todos. Deixa aqui abrir um parênteses. Nem todos estão preparados para saber que você não está bem. Nós temos muita gente que infelizmente teve a intenção certa, mas abriu-se com as pessoas erradas. Jesus separou Pedro, Tiago e João, e só a estes é que Ele chamou. Ele disse, em outras palavras, vou aqui parafrasear: eu sou o Filho de Deus, mas eu preciso de outras pessoas do meu lado para me ajudarem nesse momento de pressão. Eu não sou uma ilha, apesar de eu ser um grande homem, apesar de eu ser super inteligente, apesar de eu ser super talentoso, apesar de eu ser super em tudo o que eu faço, eu preciso de vocês. Eu preciso de ti, Pedro, eu preciso de ti, Tiago. E a Bíblia conta que a aflição de Jesus era tanta que Ele quis desistir do caminho, do propósito dele. Eu sinto que eu estou a falar para algumas pessoas que se calhar estão a ser tentadas a desistir. Quando é que você dá conta que você não está bem? Quando você começa a ter pensamentos, ideias de desistência. E Jesus chamou os apóstolos. A pressão era tão forte naquela noite. Veja, naquela noite Jesus não apenas não estava bem, como também estava a passar por um momento de dor. Não apenas os discípulos. Se você for ler o texto, você vai ver que os discípulos que Ele chamou, Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que eles não conseguiram vigiar com Jesus. Não foi apenas a decepção de Pedro, Tiago e João não o terem ajudado, mas também naquela mesma noite, foi a noite em que o outro apóstolo o traiu. Jesus estava numa dor imensa. A Bíblia diz que a dor era tanta que ele transpirava sangue. Mas ainda assim, apesar dos apóstolos serem imperfeitos, Jesus chamou os apóstolos, Pedro, Tiago e João. Eles não eram perfeitos. Eu não estou a falar para você procurar um grupo de pessoas perfeitas, mas você precisa de encontrar um grupo de pessoas com quem você se abre, com quem você é vulnerável, com quem você abre o teu coração quando as coisas não estão bem. E eu posso imaginar Jesus chamando a Pedro, Tiago e João: por favor, venham. A minha alma está triste até a morte. A minha alma está triste até a morte. Eu estou aflito. Eu não estou bem. Ajudem-me a vigiar. E a Bíblia diz que ele saiu e foi orar. Quando ele regressou, você já imaginou a decepção dele ter encontrado Pedro, Tiago e João a dormirem? Eu imagino ele encontrando Pedro, Tiago e João. Ele disse: acordem. Será que vocês não estão a ver que eu estou a passar por dor? Será que vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? Eu não estou bem. Ajudem-me, eu não estou bem. Certamente, nos nossos dias, se alguém aparecesse e fizesse isso, as pessoas vão dizer: esse não é um grande líder, esse é um líder fraco. Mas deixa eu dizer, você quer saber o que é ser um homem com H maiúsculo? Você quer saber o que é ser uma mulher com M maiúsculo? O que é ser um ser humano de verdade? O que é ser um gigante na vida? Ser um gigante na vida é exatamente essa imagem que eu estou aqui a mostrar. É conseguir, em momentos difíceis, abrir a tua boca e assumir: eu estou a passar por dias difíceis. O meu casamento não está bem. Eu estou a perder o controle desse vício. Daqui a pouco eu vou destruir a minha vida. Daqui a pouco eu vou destruir a minha carreira. Eu não estou bem. Venham, meus amigos, me ajudem, me apoiem. Eu preciso do vosso apoio. Eu vou me perder. Eu vou destruir o meu casamento. Eu vou estragar tudo. Por favor, me ajudem. Essa semana eu ouvia um podcast
em que eu ouvia um dos líderes que eu mais admiro. O seu nome é Jensen Franklin. Um dos líderes que eu mais admiro. Um homem com uma voz influente na América. Donald Trump frequenta a sua igreja. Jensen Franklin falava de liderança e longevidade. Jensen Franklin foi questionado, alguém lhe questionou: qual é o segredo de tamanha influência em tantos anos? Qual é o segredo para a tua família estar bem, para a tua carreira estar bem? Como é que consegues expressar tanta relevância em tantos anos? Irmãos, você pode imaginar, eu sou um jovem pastor, um jovem líder, estava ansioso pela resposta. E deixa eu dizer, a resposta me surpreendeu. Jensen Franklin disse o seguinte, ele disse: olha, para ser franco, a primeira coisa que eu vou dizer, eu estou aqui a repetir o que ele falou. Ele disse: olha, a primeira coisa que eu vou dizer é que as coisas não são tão bonitas como parece. Ele diz: as pessoas olham para mim, pastor, líder, e não imaginam as lutas que eu tenho. Quando você vê a nossa família na igreja, quando você me vê na igreja, quando você me vê, você sempre vai achar que é tudo perfeito. Ele disse: mas não é tudo perfeito. Ele disse: várias vezes eu já tive problemas com a minha esposa, eu já passei por situações de problemas com os meus filhos, em que eu perdi o controle, em que eu não tinha respostas. Ele diz: eu já passei por problemas graves com a minha esposa, mas o que me salvou em todos esses momentos é que eu corri para ir ter com líderes de minha confiança, e eu abri o meu coração e disse a eles que eu não estava bem. Oh, vamos lá, isso merece maior aplauso. Ele disse: eu assumi que não estava bem, eu corri para assumir que não estava bem, eu abri o meu coração, quando o casamento estava se a partir, quando a relação com os filhos estava se a quebrar, eu corri para ir ter com alguém, com pessoas de minha confiança, e eu disse: aqui eu não vou fingir, aqui eu vou ser sincero, eu não estou bem. Nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que você não vai desistir. Romanos 8, verso 11, para fechar. Romanos 8, verso 11. Amados ministros, por isso é que Jesus é o nosso herói. Digam aleluias. Eu disse: digam aleluia se Jesus é o vosso herói. Mais uma vez, digam aleluia se Jesus é o vosso herói. Por isso é que Jesus é o nosso herói. Ele passou por pressão, ele passou por dor, ele passou por traição, ele teve vontade de desistir, ele não estava bem, mas nem por isso ele desistiu. Ele mudou o mundo, ele não retrocedeu. E olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, verso 11: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Deixa-lhe dizer no nome de Jesus: nem tudo está bem, sim, mas você não vai desistir. Eu disse: você não vai desistir. Assim como Jesus cumpriu o seu propósito, assim como Jesus chegou até o final, você vai chegar até o final nesse projeto. Você vai chegar até o final na sua família, nos projetos para a sua família. Alguém me dê um amém bem forte no nome do Senhor Jesus. Você que me escuta, Halabarraça. Imaginem só, ministros, há pessoas que essa semana tiveram uma semana que não foi boa, e quando ligaram live, elas não estavam bem, e se calhar não estão bem. Eu quero que você saiba que o Ministério Internacional da Fé não é uma igreja em que você tem que fingir que está bem quando não está bem. Nós queremos que você seja sincero, nós queremos que você seja aberto conosco. Nós não queremos que em nossa comunidade nós cultivemos o hábito de fingir que estamos bem quando estamos mal. Apesar de você ter passado uma semana difícil, apesar de você estar mal,
O que te levou a assistir o live até agora? O que te levou, apesar da... Pastor, pelo que eu passei era para eu estar maluco. Era para eu estar maluco. Mas por que você não está? Deixa eu lhe dizer algo. Eu creio, ministros. É a minha fé. E eu creio que eu estou a ser biblicamente correto ao dizer isso. Eu creio que Deus está orgulhoso dessas pessoas todas. Deus tem orgulho em ti. Deus está orgulhoso de ser teu pai. Porque apesar de nem tudo estar bem, apesar das coisas não estarem bem, apesar de você ter vontade de desistir, aí está você, a assistir o live, a levantar as mãos, a dar amém. Apesar das coisas não estarem perfeitas, você está aí. Deus está orgulhoso de ti. Deus está orgulhoso de ti. Ele não está a olhar para ti como quem diz, oh, ele é fraco. Veja só, ela está a passar por esses problemas e ainda está a chorar. Como ele é fraca, mulher de pouca fé. Não, Deus está a olhar para ti e está a dizer, uau, a minha filha não está bem, mas ela está assistindo o live. O meu filho não está bem, mas ele crê. O meu filho não está tudo bem, mas ele continua a levantar as mãos. Isso, levanta as suas mãos para o alto e adore a Deus, agradeça a Deus. Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Pai, nós te enaltecemos por essa manhã. Pai, nós te exaltamos por essa manhã. Pai, nós te honramos por essa manhã. Que o Senhor te favoreça e que Ele faça brilhar o seu rosto sobre si. No livro de Eclesiastes, a Bíblia nos fala de várias estações. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de começar, tempo de terminar. A Bíblia nos fala de várias estações, na verdade 28 estações. Mas você sabia? Em todas as estações que você for ler, nesse capítulo 3 de Eclesiastes, vai encontrar a estação chamada tempo de desistir. Não existe tempo para desistir. Por favor, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos, apesar desse Covid-19. Não desista da vida que você deseja para si. Se você perdeu um familiar, se você perdeu um ente querido, é duro, dói, e nós oramos para que Deus lhe console. Mas não desista da vida, não desista de continuar. Pastor, eu passei por um divórcio. Não desista da vida, em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Aplausos, Jesus.